Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você que está aí lavando a louça, enxugando a louça, pendurando roupa no varal, escolhendo a próxima série do Netflix, está no trânsito, está na fila do Poupa Tempo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos colaboradores do Apoia-se, e editado por Lilian Coreaço Riz. Essa é a edição de número 39 e é o terceiro episódio da segunda temporada. Nossa principal missão é levar divulgação científica da área do gerenciamento de áreas contaminadas para toda a nossa comunidade, além de falar um pouco sobre meio ambiente e sobre a vida em geral. E, obviamente, ajudar todos vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço muito a companhia de todos vocês nesses tempos malucos que estamos vivendo. Agradeço ainda mais aos 29 apoiadores dos nossos canais que colaboram no Apoia-se. Quem quiser e puder colaborar com a gente no Apoia-se, o site é apoia.se/ecdambiental. Essa semana, o Bruno se juntou ao nosso grupo. Obrigado, Bruno. Valeu. Obrigado pelo apoio. Os nossos apoiadores, aos quais agradeço muito, são os seguintes: Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo e William Taquia, e mais 3 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, eu gostaria de falar e explicar um pouco para vocês como funcionam os nossos canais nesses tempos que estamos vivendo de pós-verdade, de supervalorização do tempo presente, de valorização do dia de hoje, né, das stories que duram 24 horas, da reescrita do passado com a narrativa de quem controla o presente. Como vocês devem ter visto e percebido, os nossos canais não seguem bem essa lógica normal, entre aspas, das redes sociais, né, em geral. Semanalmente, nós temos esse podcast aqui que vocês estão ouvindo. Ele fica disponível no site da ECD, e o site da ECD é ecdambiental.com.br, no YouTube você vai achar esses podcasts no canal da ECD Training e nos agregadores de podcasts mais comuns, entre eles o Spotify, né, e mais outros, né, tem o Spotify e outros, que recebem a distribuição do podcast semanalmente. Basta procurar pelo podcast Áreas Contaminadas no seu agregador preferido, entre eles o Spotify. Pode ser que fique um pouco confuso, sem uma identidade única. Um é ECD Ambiental, outro é ECD Training, outro é Áreas Contaminadas, mas existe algumas razões para isso, né? A ECD Ambiental é a nossa marca mãe, vamos chamar assim. Por isso o site é ECD Ambiental e a campanha do Apoia-se é ECD Ambiental. Como é a marca mãe e são coisas mais abrangentes, tanto o site quanto a campanha do Apoia-se, a gente quis dar o nome da marca mãe para essas duas situações, o site e a campanha. Dessa marca-mãe vem o segmento de cursos e treinamentos que estamos investindo mais pesadamente, mais fortemente desde 2019. E esse segmento a gente chamou de ECD Training. Por isso, o canal do YouTube é ECD Training, que isso faz parte do nosso programa de cursos e treinamentos. O canal do YouTube faz parte, então, do programa de cursos e treinamentos, por isso ele chama ECD Training. O podcast chama Áreas Contaminadas, e não chama nem ECD Ambiental, nem ECD Training, porque eu gostaria de fazer algo mais amplo, mais democrático, que não ficasse atrelado somente às minhas marcas ou a mim mesmo, né? Não é alguma coisa minha, somente com o meu nome ou com a minha marca. Por isso eu resolvi chamar de Áreas Contaminadas, para dar um contexto mais geral. E esse é o motivo de a gente ter esse terceiro nome, uma terceira marca, entre aspas, uma terceira marca diferente. Isso se reflete no Facebook, onde nós temos 3 páginas, cada uma com seu nome. Temos a página da ECD Ambiental, temos a página da ECD Training e a página Áreas Contaminadas. No início eu pensei em segmentar, cada uma falaria de uma coisa,
mas hoje em dia todas recebem os mesmos conteúdos, que não são muitos ali no Facebook, né? O Facebook tem relativamente pouco alcance para nós hoje em dia. As páginas estão sendo alimentadas periodicamente e vão continuar a ser alimentadas, as 3 páginas, periodicamente. Obrigado a quem nos segue lá também. Se você ainda não nos segue no Facebook, você tem essas 3 opções: ECD Ambiental, ECD Training e Áreas Contaminadas são as nossas 3 páginas. O nosso canal do YouTube, chamado ECD Training, tem no momento 575 inscritos. É bastante, né? Para mim, eu acho bastante, 575 inscritos. E além dos podcasts, que estão todos no canal do YouTube, tem 3 playlists básicas lá, que você pode acessar a qualquer momento. Uma playlist é de aulas introdutórias sobre gerenciamento de áreas contaminadas, com 5 vídeos. Aí nós temos uma playlist do Poção, né, que a gente fala sobre o Poção, vamos falar um pouco dele hoje aqui. Essa playlist do Poção tem 4 vídeos, onde eu falo basicamente do porquê é errado investigar com poços de monitoramento de 3 metros de seção filtrante não afogados. O Poção, poço de monitoramento de 3 metros de seção filtrante não afogado, é o Poção. Por que é errado investigar com Poção? E nós temos também uma playlist de erros de investigação com, por enquanto, somente 2 vídeos. Essa playlist ainda está incompleta e tem somente os vídeos falando sobre a portinhola do fundo dos hollows e dos poços double casing, ou dual casing, ou multirevestidos, ambos os vídeos mostrando os erros, o erro da portinhola e o erro de instalação do poço dual casing. Também temos as 3 lives no YouTube. No YouTube nós temos 3 lives que nós fizemos em 2020. Uma com Newton Miyashiro, sobre a história das sondagens mecanizadas no Brasil, entre outras coisas. Uma com o mestre, meu grande amigo Rodrigo Cunha, sobre a origem do gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil, entre outras coisas, a história dele, que é muito interessante. E uma com Paulo Negrão, sobre a origem da Clean, a origem dos equipamentos de remediação e a amostragem no Brasil, e muitas outras histórias também pessoais, fantásticas, né, dos 3. Foram realmente conversas incríveis, e quem não viu, veja, porque são realmente conversas fundamentais para entender o nosso GAC atual. Tá? O Newton Miyashiro, Rodrigo Cunha e Paulo Negrão são grandes personagens do GAC brasileiro. Temos também uma conta no Instagram. Essa conta é o @ECDambiental. Novamente, aqui a gente usa a marca-mãe, porque a ideia ali era falar de todos os segmentos, não exclusivamente dos cursos, treinamentos e divulgação científica. Então, por isso, no Instagram, nós somos o @ECDambiental. E nós temos também o canal do Telegram. Para quem tem Telegram, o canal chama Áreas Contaminadas. Também o objetivo, no início, né, quando hoje foi idealizado, para ser algo maior, mais abrangente e não vinculado às nossas marcas. Para quem não sabe, o canal não é um grupo. Um grupo, todos podem mandar mensagens, e aí isso inclui mensagem de bom dia, boa noite e tudo mais. O canal é uma lista de transmissão, onde eu coloco as informações ali mais rápidas, e quem está inscrito recebe a mensagem no seu celular, no seu aplicativo Telegram. É um modo bem rápido de fazer e tem funcionado bem. Mais recentemente, eu optei por transmitir ali as mensagens mais urgentes e importantes, incluindo vagas de emprego que eu recebo e avisos imediatos, por exemplo, a inscrição no curso tal vai acabar, esse tipo de coisa. As mensagens urgentes, então eu coloco no Telegram. Muitas delas, a maioria, eu repito na newsletter, mas ali é muito mais rápido, você recebe imediatamente. Então, quem tiver o Telegram instalado no seu celular, assine o canal. O canal chama Áreas Contaminadas. E temos também, finalmente aqui, a newsletter da ECD. A newsletter é semanal e é um dos principais produtos de divulgação científica que nós temos. A newsletter e o podcast são os produtos mais regulares que a gente tem uma vez por semana. A newsletter é algo que dá um trabalho razoável, mas eu gosto muito de fazer. Para quem não conhece, eu envio por e-mail, todos os domingos, um texto que varia entre 4 e 10 páginas, então isso é bem completo, né? Onde eu escrevo sobre as principais notícias da semana relacionadas ao GAC, ao meio ambiente em geral, ou assuntos que tangenciam esses 2 temas. Além da divulgação, exposição e comentários das notícias, eu não só coloco o link da notícia, mas eu faço comentários sobre as notícias, eu também faço um pequeno texto sobre algum tema técnico e um tema mais ambientalista. Tudo isso chega para o assinante dessa newsletter por e-mail, que ele pode ler a qualquer momento. Eu mesmo faço isso, os envios, eu mesmo faço a newsletter, sem ferramentas de e-mail marketing, etc. E eu prometo que eu não estou utilizando ou fornecendo, ou dando, vendendo os dados de vocês para algoritmos, para empresas, etc. E eu também prometo que não vou ficar mandando spam para vocês.
Para assinar, basta preencher um cadastro simples em um formulário do Google, que vocês já devem ter visto, tem no meu LinkedIn, eu tenho esse link para esse formulário, e eu vou deixar na descrição desse episódio, então vai estar na descrição no YouTube, vai estar na descrição no Spotify, onde você estiver ouvindo, vai aparecer essa descrição. A inscrição na newsletter é gratuita e, no meu ponto de vista, é uma enorme fonte de informação e atualização para quem trabalha na nossa área. Muita gente elogia bastante a nossa newsletter, o que me deixa, obviamente, muito contente. E como curiosidade, eu fui levantar e juntar todas as newsletters que eu fiz em 2020 e simplesmente eu juntar todas elas deu mais de 140 páginas. Então, em 2020 eu escrevi 140 páginas que foram divulgadas aí, né, um pouco por vez, semanalmente durante o ano. Essas então, pessoal, são as nossas redes. Espero que vocês gostem e continuem nos acompanhando. Bom, legal. Após serem dados esses esclarecimentos aí a respeito das nossas redes, vamos ao tema principal do podcast nessa semana, que são as perguntas que as pessoas me fizeram nas últimas semanas. Uma das perguntas que me fizeram é: como investigar adequadamente uma área contaminada por El Nepo? El Nepo, para quem não se recorda, diz respeito à fase líquida imissível menos densa que a água. Uma fase líquida imissível menos densa que a água, normalmente os hidrocarbonetos são El Nepo. Como investigar adequadamente uma área contaminada por El Nepo, sabendo que o poção não é adequado para essa finalidade? O primeiro choque que alguém que está me ouvindo agora pode ter é o seguinte: como assim? Não posso fazer pós de monitoramento não afogados com 3 metros de seção filtrante para investigar El Nepo? Eu já falei sobre isso em vários momentos, mas, em poucas palavras, a resposta é um grande e sonoro não. Não pode. E por quê? Por uma série de motivos, iniciando pelo fato de que o Pancake Model, ou seja, o modelo conceitual de El Nepo, que diz que devido à densidade menor do que da água, o El Nepo flutua bonito sobre o, entre aspas, lençol freático, esse modelo Pancake, de panqueca, esse modelo não existe. O Pancake Model não existe. A ciência e o mercado internacional do gerenciamento de áreas contaminadas já sabe disso, no mínimo, desde 2009, quando o ITRC publicou o seu famoso guia e o seu famoso treinamento em 3 etapas sobre El Nepo, 2009. Basicamente, eles dizem lá, e vários artigos confirmaram isso de lá para cá, que o El Nepo coexiste nos poros com ar e água, e sua migração é dada não só pela densidade do produto, mas também pelas forças capilares, pela molhabilidade e pela flutuação do nível d'água. A saturação do El Nepo, ou seja, a porcentagem do poro preenchida por El Nepo, é que faz o produto migrar ou não para dentro do poço. Em resumo, é muito grande a chance do El Nepo existir, mas não migrar para o poço, gerando falsos negativos, ou seja, você põe o poço lá, não aparece nada dentro, mas o El Nepo existe, ele só não migrou para o seu poço, gerando esses falsos negativos tão comuns no nosso meio. Você certamente já viu alguma área como essa, que não tem mais fase livre, não tem fase livre, tinha uma película e agora não tem mais, ou às vezes aparece, às vezes não aparece, e fica sempre aparecendo aquela fase dissolvida que nunca acaba. Ou fica aparecendo fase livre, indo e voltando, película e espessura pequena, etc., e nunca acaba o caso. É decorrente de você achar que é um Pancake Model, que a fase livre, né, o El Nepo estaria flutuando acima do nível d'água, e na verdade ele está em muitos lugares, e você só não sabe disso porque o poço não é um instrumento adequado para investigar esse El Nepo. Ainda que haja El Nepo dentro do poço, o El Nepo não está restrito à franja capilar, mas sim uma zona de espalhamento que pode ser na zona não saturada, pode ser na franja capilar ou pode ser na zona saturada. Na zona saturada, você deve estar se perguntando, na zona saturada mesmo, abaixo do nível d'água, mas se ele é menos denso, como ele foi parar lá? Você pode estar se perguntando. Pois é, nas argilas, na zona saturada, é muito comum a gente encontrar El Nepo, que foi para lá pela pressão de entrada nos poros durante o evento de vazamento, por exemplo. Tinha muita pressão, ele conseguiu expulsar todo o ar e a água que tinha nos poros e entrou. Esse é um fator. Ou, o mais provável, pelo rebaixamento do nível d'água em algum momento. Esse rebaixamento do nível d'água levou o El Nepo para profundidades maiores. E quando o nível d'água subiu novamente, o El Nepo ficou aprisionado lá na zona saturada. Ou seja, ele ficou trapeado, normalmente nas argilas. Isso também nós sabemos, no mínimo, desde 2009, aqui no Brasil, quando o Marco Ped defendeu a sua tese, já famosa tese do Marco Ped. Leiam essa tese, que ele explica muito bem o fenômeno do trapeamento, como que o El Nepo fica preso na zona saturada. De lá para cá, também foram muitos, mas muitos trabalhos que corroboraram essa ideia.
Em resumo, a investigação do ELNEP não pode ser feita com o Poção, porque com ele nós temos uma ideia enviesada da existência do ELNEP e também da distribuição do ELNEP, levando a decisões erradas tanto na investigação quanto na remediação. E se o Poção nos dá uma ideia errada, essa é a razão da nossa colega fazer a pergunta para mim. Se nós não podemos investigar com o Poção, como nós devemos investigar adequadamente uma área contaminada por ELNEP? Inicialmente, a problemática do ELNEP é grande. A API, American Petroleum Institute, e o ITRC estimam em milhares de sites potencialmente contaminados por ELNEP nos Estados Unidos. Eles dizem que essa contaminação com ELNEP é inerente à fabricação, armazenamento e transporte de petróleo e derivados. Portanto, nós, a sociedade, devemos conviver com esse problema e gerenciá-lo adequadamente. No Brasil, o último dado, publicado agora em janeiro de 2021 pelo Ministério do Meio Ambiente, fala em mais de 7 mil áreas contaminadas conhecidas no Brasil, né? E dessas 7 mil, mais de 70% são postos de combustíveis. Portanto, a contaminação nesses casos é por ELNEP. Mas dá para a gente imaginar que o número é muito, mas muito maior que esse. Só a gente vê aqui quantos postos de combustíveis tem no Brasil, quantas bases de distribuição, quantas garagens de ônibus, quanto que utiliza, que armazena, que transporta combustíveis, né, hidrocarbonetos de petróleo. Então são todas essas áreas com um potencial muito grande de contaminação por ELNEP. Como a gente vem falando, os órgãos ambientais dos outros estados que são fora de São Paulo estão cada vez mais atentos e mais de olho nas áreas contaminadas. E o setor do petróleo é um setor que certamente vai ser demandado a investigar o seu potencial de contaminação, né, a sua potencial contaminação em vários lugares do Brasil. Portanto, é de se esperar um crescimento muito acentuado na demanda de investigação de áreas contaminadas ou de áreas possivelmente contaminadas com hidrocarbonetos de petróleo, portanto, com o ELNEP para os próximos anos. E é interessante o nosso mercado se preparar para isso, né? E aí, a minha aluna, né, minha ouvinte, pergunta como fazer, então, essa investigação se o Poção não serve. Então, sabendo que o Poção não serve, o que nós devemos fazer, então? No último episódio do podcast, o Guilherme Varela falou aqui, vocês ouviram, né, falou basicamente que a sugestão dele, Guilherme, é começar com uma poderosa ferramenta de varredura vertical de contaminantes. Nesse caso, o contaminante, nós estamos falando do ELNEP, né? Então uma ferramenta poderosa de varredura vertical de ELNEP para verificar tridimensionalmente a presença do ELNEP. Então, onde ele está, onde esse ELNEP está, tanto espacialmente, em planta, quanto verticalmente, porque se ele faz muitos ensaios, ele vê, nesse ponto tem e está em 5 metros, naquele outro ponto tem e está em 10 metros, naquele outro lá só tem um pouquinho e está em 1 metro. Então ele vai localizar tridimensionalmente o ELNEP naquele site. Depois de usar essa ferramenta poderosa de varredura vertical em tempo real, ele faz nos pontos indicados pela varredura e em alguns pontos de delimitação, faz a amostragem de solo com ferramentas adequadas. Eu vou falar muitas vezes sobre isso aqui, com ferramentas adequadas. O que são ferramentas adequadas? Eu não vou detalhar muito para vocês, por enquanto é importante vocês saberem que ferramenta adequada para amostragem de solo é Dual Tube e Piston Sampler. Então ele sugere fazer a amostragem de solo com essas ferramentas adequadas, com a preservação adequada, e no caso dele, ele sempre usa e recomenda usar o metanol para preservar as amostras com voláteis, é o que eu também recomendo para amostras a serem analisadas para voláteis, amostras de solo para serem analisadas para voláteis, eu recomendo a preservação no metanol. E ele recomenda também que essas amostras de solo sejam analisadas quantitativamente em laboratório. Então ele faz a varredura, localiza os hotspots com a varredura, possíveis hotspots, coleta amostras, utilizando ferramenta adequada, preservação adequada e manda para o laboratório acreditado analisar. E aí depois disso, posteriormente, o Guilherme recomenda que sejam instalados poços de monitoramento de seção filtrante curta nas unidades hidroestratigráficas mais relevantes. Mas aí você pode se perguntar inicialmente, como é que o Guilherme sabe onde estão, quais são e qual a delimitação das unidades hidroestratigráficas se ele utilizou o OIP, uma ferramenta de aquisição de dados em tempo real, que te dá a presença ou a ausência do ELNEP ou a possibilidade de saturação desse ELNEP. Nessa ferramenta, no OIP, na ferramenta de varredura vertical, tem acoplado junto uma ferramenta de aquisição de dados também em tempo real, chamada HPT, que basicamente mede a pressão necessária para se injetar água naquele ponto lá da formação geológica. Quanto maior a pressão necessária para se injetar água, menor é a condutividade hidráulica daquela formação. Portanto,
se precisa de uma pressão alta, eu tenho uma condutividade hidráulica menor, é uma zona de armazenamento, é uma zona de retenção que está normalmente associada a argilas. Por outro lado, quanto menor a pressão necessária para injeção, maior a condutividade hidráulica daquela formação, portanto é uma zona de fluxo, uma zona de transporte normalmente associada às areias. O HPT está, como eu falei, acoplado ao MIP ou ao WOIP, e da mesma forma que o MIP ou o WOIP adquire dados em tempo real a cada 2 centímetros, mais ou menos. Dessa forma, a varredura vertical inicial, com ferramentas de tempo real, fornece a localização qualitativa da maior massa de contaminação presente, né? Se for o WOIP, ele vai fornecer a localização aí exata da maior massa do ELNEPO e vai também possibilitar, por causa do HPT, entender a distribuição das unidades hidroestratigráficas em detalhe e com bastante precisão, né? O HPT, para isso, é uma ferramenta muito boa. Então, eu inicialmente respondo para a pessoa que me perguntou: como deve ser a investigação adequada em uma área contaminada por ELNEPO? Ela deve ter os seguintes passos. O primeiro passo é a identificação das possíveis fontes. A gente tem que saber inequivocamente onde pode ser a fonte, senão a gente fica dando tiro no escuro, tiro no escuro, tiro no escuro. Então, a primeira coisa, que não faz parte da minha resposta, mas a gente já tem que saber onde são as possíveis fontes. Tá? A segunda coisa é uma caracterização detalhada do meio físico, identificando e delimitando as unidades hidroestratigráficas. Nós temos que fazer isso, isso é uma coisa fundamental na investigação. Caracterizar detalhadamente o meio físico, identificando e delimitando as unidades hidroestratigráficas. A terceira coisa, que é aí que o Guilherme propôs, e eu corroboro, é fazer uma varredura vertical das substâncias químicas de interesse, e nesse exemplo nós estamos falando sobre ELNEPO, então uma varredura vertical da presença do ELNEPO. A quarta etapa é a coleta de amostras de solo para fazer análises quantitativas da concentração das substâncias químicas de interesse. Falando em ELNEPO, nós teremos como os SQIs, os BTECs, os PAHs e o TPH. Não vou entrar no detalhe que tipo de TPH a gente tem que analisar em cada etapa e tudo mais. Mas basta saber, você tem que coletar amostras de solo e analisar quantitativamente. BTECs, PAH e TPH. Bom, a quinta etapa é enviar amostras de solo para análises adicionais, como a caracterização do ELNEPO, como a saturação do ELNEPO, e além, claro, né, isso é claríssimo e é muito barato e a gente não faz, eu não sei porquê, analisar a granulometria de cada unidade hidroestratigráfica identificada. Identificou 5 unidades hidroestratigráficas, você tem que coletar 5 amostras para fazer a granulometria. Se são 10 unidades, são 10 amostras para a granulometria. É uma análise muito barata que te dá muito poder de decisão depois. Bom, a sexta etapa, amostragem de água subterrânea nas zonas de fluxo que possam estar impactadas pelo ELNEPO, ou pelo aporte de substâncias químicas de interesse provenientes do ELNEPO. O ELNEPO está soltando fase dissolvida naquela zona de fluxo, você tem que amostrar água subterrânea naquela zona de fluxo que o ELNEPO pode estar impactando. Depois disso, você tem que elaborar o projeto de poço de monitoramento. Então, elaborar o projeto significa definir a posição, profundidade e tamanho da seção filtrante. Você tem que definir a abertura da seção filtrante, a granulometria do pré-filtro, o material desse pré-filtro, o material do selo, que tipo de selo, etc. e tal. Por que você tem que definir antes? Porque a norma de instalação de poço pede isso. E porque a boa técnica também pede isso. Como você vai fazer? Você deve estar pensando. Bom, se você caracterizou o meio físico, se você fez as amostragens de solo, ainda que com o objetivo principal de mandar amostras para análise química, você tem as amostras de solo na mão e você sabe onde estão as unidades hidroestratigráficas, ou que você está vendo no liner ou que o HPT te mostrou, você pega essas amostras e manda analisar no laboratório. E com essa granulometria da formação, na unidade hidroestratigráfica que você vai instalar o poço, e aí você tem que dimensionar a ranhura e a granulometria do pré-filtro com base na granulometria da formação, não se esqueçam disso. Isso aí é da norma de poço de monitoramento. É uma etapa muito importante da instalação do poço, é o projeto. O oitavo item aqui é a instalação de poços em unidades hidroestratigráficas mais relevantes para o monitoramento da saturação do ELNEPO. Quais são as unidades hidroestratigráficas mais relevantes para o monitoramento da saturação do ELNEPO? São aquelas em que a varredura mostrou a presença do ELNEPO e mostrou o indicativo de que tem mais ELNEPO, portanto a saturação é potencialmente maior. E o último item aqui é a instalação de poços em unidades hidroestratigráficas relevantes para o monitoramento temporal do ELNEPO e da fase dissolvida associada a esse ELNEPO. A abordagem que eu recomendo, então, para a investigação de ELNEPO é essa, praticamente a mesma que o Guilherme apontou no episódio anterior do podcast,
com alguns pequenos acréscimos aí que são os seguintes. O primeiro acréscimo é: eu recomendo caracterizar o ELNEPO se ele estiver presente em quantidade significativa. O que é caracterizar o ELNEPO? É saber a densidade, a viscosidade, a pressão de vapor, a composição química e outras coisas. Essa composição, essa caracterização do ELNEPO vai ser muito importante nos processos de remediação e nos processos de recuperação do ELNEPO. Eu recomendo caracterizar detalhadamente o solo que armazena o ELNEPO, pois será fundamental na quantificação de massa e nos processos também de recuperação do ELNEPO. Que propriedades são essas que são importantes para você caracterizar? Determinação da granulometria, porosidade, densidade do solo, teor de matéria orgânica, entre outros. Determinar essas propriedades é muito importante e, na minha opinião, é algo imprescindível e tem que ser feito. Normalmente o nosso meio deixa isso para trás, mas a gente tem muito, isso é muito importante que a gente faça essa caracterização do solo que armazena o ELNEPO. Tá? A caracterização da unidade de estratigráfica predominante no armazenamento do ELNEPO. Eu recomendo também a análise de TPH no solo. É uma medida muito importante, porque nessa fase, quando a gente está investigando o ELNEPO, é a fase análoga ao screening vertical que o Guilherme falou, a gente está querendo identificar a presença do ELNEPO e quantificá-lo. E o TPH serve como linha de evidência, até o TPH total serve como essa linha de evidência. Os resultados não devem ser comparados com padrões e limites ambientais, EPA, lista holandesa, etc., pois não é esse o objetivo. Ainda mais que nós estamos falando aqui de coletar amostra de solo na zona não saturada e também na zona saturada. Então não há padrão de comparação. O que a gente está querendo saber aqui é se existe ELNEPO, quanto tem e onde ele está. Para isso, a análise de TPH serve como uma espécie de varredura, entre aspas. É uma varredura muito melhor porque ela é quantitativa. Você pode quantificar a massa de TPH que está lá, portanto, a massa do seu contaminante. A análise química de TPH, portanto, é uma linha de evidência muito, muito relevante e não deve ser deixada de lado. TPH no solo, tá bom? Eu recomendo também ensaios de recuperação do ELNEPO. E para isso é necessário ter poços adequados para fazer os ensaios. Ensaio de recuperação é no site da API, chamado de Bale Down Test. Bale Down Test. Se vocês procurarem no Google, você vai achar o protocolo do Bale Down Test. Eu já coloquei isso em outras newsletters, aí você procurando nas newsletters também você vai achar, tá? O que é isso aí? É uma espécie de slug test, tá? Então, onde a fase livre de dentro do poço, somente a fase livre que está dentro do poço, o produto que está dentro do poço, é retirado e a sua recuperação é avaliada. Então, você tira a fase livre de dentro do poço e vai medindo o quanto de produto entra no poço. Obviamente é um teste muito mais lento do que um slug test, né? Porque o óleo vai migrar muito mais lentamente do que a água para dentro do poço. Mas enfim, você vai avaliar a recuperação dessa fase livre no poço. E você vai obter um resultado de recuperação, né? Recuperabilidade dessa fase livre naquele poço. O poço deve estar em uma única unidade de estratigráfica, como sempre. Se tem mais de uma unidade de estratigráfica impactada por ELNEPO, e como você sabe que tem mais de uma unidade de estratigráfica impactada por ELNEPO, isso foi descoberto na amostragem de solo ou na varredura vertical. Você fez isso tudo antes. Você está na fase final, você já tem as amostras, você já fez a varredura vertical, você já coletou amostras de solo, já mandou para o laboratório e agora você está vendo a recuperabilidade do ELNEPO que você já sabe que tem e onde está. Se existe mais de uma unidade de estratigráfica impactada, é preciso instalar mais de um poço, ou seja, pares multinível. Mas poço multinível, poço afogado, existe ELNEPO em poço afogado? Você deve estar se perguntando. Nesse caso, sim, pode ter sim. E é muito importante você instalar esses poços para avaliar a recuperabilidade em cada unidade de estratigráfica. Vou te dar um exemplo. Imagine que o nível d'água hoje está em 4 metros e até 4,30. Tá? Então o nível d'água 4 metros e até 4,30 nós temos argila. A partir daí nós temos uma camada de 1 metro de areia. Ou seja, dos 4,30 aos 5,30 você tem areia. Em algum momento aí da história, o nível d'água baixou uns 80 centímetros e foi dos 4 metros para 4,80. 4,80 é bem no meio da camada de areia. O ELNEPO baixou junto. E quando ele baixa, ele vai ocupando os poros com ar, né, que esse espaço passou a ser uma zona não saturada, quando o nível d'água baixa. E o ELNEPO vai expulsando o ar e fica naquela areia. Quando o nível d'água volta a subir para 4 metros, o ELNEPO não sobe junto. Né? Não é, a maioria não sobe junto. Já que a água é o fluido molhante que ocupa a superfície dos poros, deixando o ELNEPO no centro dos poros.
e, de certa forma, imobilizado ali. É curioso, imobilizado na areia, ele acontece. Você fica imobilizado na areia e se ele tenta subir, ele encontra uma argila e fica imobilizado nesse contato entre a areia e a argila que está acima, né? Então nós temos El Nepo na argila e nós temos El Nepo na areia. Eu não preciso nem dizer, é óbvio, que a eventual transporte desse El Nepo é muito diferente na argila do que na areia. Além do transporte ser diferente, a saturação é diferente, o potencial de recuperação dele é diferente. Então, se for detectada a presença de El Nepo em diferentes unidades hidroestratigráficas e essas unidades devidamente caracterizadas forem realmente diferentes, como nesse exemplo que eu dei, elas devem ser tratadas também de forma diferente, tanto na amostragem quanto na quantificação de massa, no ensaio piloto, no ensaio de recuperação de El Nepo e, é claro, na remediação. Então, cada unidade deve ser tratada separadamente. Isso é um negócio muito importante. Dificilmente é feito aqui no Brasil. Na verdade, eu nunca vi sendo feito, mas é isso que precisa ser feito. Esses ensaios de recuperação vão dar a medida para a gente de quanto por cento daquele El Nepo é recuperável. Você vai chegar num resultado de que, digamos, 10% do El Nepo que está lá, que você investigou, quantificou, está lá, só 10% você consegue recuperá-lo. Isso é uma medida comum. E isso você fica sabendo com os ensaios como o Bail Down Test. A API criou isso, obviamente, né? A API é uma associação dos produtores de petróleo, lá das empresas de petróleo, com o objetivo de evitar fazer remediações, é claro, né? Então, eles tendem a fazer as coisas para não ter que fazer remediações. E nesse caso, eles estão tecnicamente corretos, no sentido de que se você consegue provar que você só recupera 10% do El Nepo, você tem que centrar esforços em recuperar os 10% e em gerenciar os outros 90% que vão ficar lá armazenados e vão ficar, entre aspas, imobilizados lá. Se eles não aportarem para a fase dissolvida e não aportar para o ar do solo, podendo causar aí uma intrusão de vapor, é razoável a gente dizer que não é necessário uma intervenção muito ativa, porque aquilo não está gerando risco iminente à saúde humana. É claro que isso é muito diferente da gente virar as costas e ir embora. Isso precisa ser acompanhado, precisa ser quantificado, precisa ser provado e precisa ser monitorado com o decorrer do tempo para ver se a premissa está correta, né? Se está havendo atenuação, se não está realmente havendo aporte para a fase vapor ou para a fase dissolvida e tudo mais. Na Califórnia tem um protocolo que diz que se não houver recuperabilidade, a gente pode abandonar o caso, encerrar mesmo o caso de uma vez. Eu já fico com um pouco de receio, eu acho que a gente não deve abandonar um caso como esse não. Mas o fato é, a API desenvolveu esse protocolo, cientificamente eles têm razão, né, porque a saturação do El Nepo ela é variável de acordo com a litologia, né, com a formação em que ela está armazenada, então é razoável imaginar que a recuperação dela varie também com essas diferentes unidades hidroestratigráficas. Uma pequena diferença de pensamento que eu tenho com o Guilherme, talvez seja a única, diz respeito à varredura vertical, como eu contei no episódio passado. O Guilherme sugere o MIP, ou no caso do El Nepo, o OIP, tanto um quanto o outro conjugados com HPT para realizar essa varredura vertical e apontar onde está a maior massa ou onde está o El Nepo que deve ser quantificado com as amostragens de solo adequadas. Na minha opinião, essa varredura poderia tranquilamente ser realizada com amostragem de solo. Por que eu digo isso? Primeiro, porque a amostragem vai ter que ser feita de qualquer jeito, e fazer a varredura durante a amostragem de solo, embora seja mais trabalhosa, é muito mais simples e barato que fazer a varredura primeiro e mais a amostragem. Segundo, porque, mesmo com a varredura inicial, o deslocamento do ponto da varredura para fazer a amostragem causa uma variação no resultado. Por exemplo, na varredura, o OIP encontrou El Nepo em 7,55 metros. Ao deslocar o ponto para o lado, digamos, meio metro é pouco para quem trabalha no campo, sabe, meio metro é muito pouco. Se você desloca meio metro, ir com o amostrador de solo direto no 7,55 e coletar uma amostra tende a dar muito errado, porque a profundidade do El Nepo pode ser diferente, nesse meio metro existe uma variação, e a medida do amostrador, né, da amostragem de solo, a medida da profundidade na amostragem de solo não é exata, como é no OIP. E tem muitas outras incertezas associadas no processo da amostragem de solo, de modo que é necessário fazer uma nova varredura durante a amostragem de solo de qualquer jeito. Então, se é preciso fazer uma nova varredura, por que não fazer logo a varredura durante a amostragem de solo e poupar aquele passo anterior da varredura vertical com ferramentas de tempo real? Em terceiro porque, como eu mostrei nas duas últimas newsletters,
dois trabalhos científicos publicados, dois trabalhos excelentes. Eles relacionam as ferramentas mais importantes de varredura vertical de ELNEPO em tempo real, que são o VOST e o OIP. Eles relacionam com a amostragem de solo para validar as ferramentas de tempo real. O trabalho do Elias Teramoto e os colaboradores do pessoal do LEBAC disse que o VOST dá em campo, relaciona muito bem os ensaios do VOST com a saturação do ELNEPO, que ele mede diretamente, a medida direta da saturação do ELNEPO é tirada a partir de amostras de solo contaminadas com ELNEPO. Então, ele conseguiu correlacionar o VOST com as amostras de solo. Portanto, se você utilizar amostras de solo, você tem um resultado equivalente ao do VOST. Você não precisa do VOST se você tiver a amostragem de solo adequada. O Elias Teramoto e os seus colaboradores dizem ali que é importante fazer o ensaio VOST para você não precisar das amostras de solo, já que é caro obter as amostras e tem resíduos e uma porção de outras coisas. Ele tem razão, mas o meu ponto aqui é, se você não tiver o VOST, você pode utilizar as amostras de solo, que você tem um resultado análogo, na verdade, você tem um resultado direto e melhor, tá, com as amostras de solo. Um outro trabalho muito importante foi escrito pelo Wes McCall, né, e os seus colaboradores, todos da Geoprobe, em seu trabalho sobre o OIP. A Geoprobe foi quem desenvolveu o OIP. E no artigo principal, que foi o artigo que serviu de validação do OIP no mercado americano, ele comparou os resultados, entre outras coisas, ele fez uma série de coisas, uma delas ele comparou os resultados com a análise dos liners em campo com o PID e encontrou correlação com o OIP. Portanto, ele afirma, o OIP funciona, já que ele fez um ensaio do OIP e nos picos do OIP ele mediu com o PID, amostrou o solo meio metro para o lado, né, fez meio metro para o lado, coletou as amostras de solo, e o padrão de leitura do OIP era equivalente ao padrão dos VOCs medidos com PID nos furos do liner. E com isso ele validou o OIP. Ou seja, ele disse, né, no trabalho dele, se você usa o OIP ou se você usa furos no liner com medida com PID, o resultado é equivalente. Então, ele, desenvolvedor do OIP, disse isso. Então, eu estou pegando pelo outro lado. Então, ele validou o OIP, eu digo que eu posso validar a varredura utilizando furos no liner medido com PID. Em outro local, ele fez isso também, essa outra comparação, ele correlaciona o OIP com a amostra de solo enviada para o laboratório para análise de TPH e encontra também correlação, concluindo que o OIP funciona. Se existe a correlação e o OIP funciona, é óbvio que a amostragem de solo também funciona. Se a gente pegar amostras de solo e analisar no laboratório para TPH, que foi o que ele fez, você vai encontrar a correlação, tanto com a varredura no PID do liner quanto para análise química do TPH. Ou seja, o OIP é mais rápido, você tem uma varredura em tempo real, mas se você fizer a varredura com o liner que já está na tua mão e coletando amostras, você poupa uma etapa e obtém um resultado equivalente e muitas vezes até melhor. O quarto fator, também muito importante, muito importante aqui no Brasil para nós, né, é a disponibilidade e o custo da ferramenta. O OIP é uma ferramenta cara para você adquirir e é pouco disponível no Brasil, né, porque é cara, então fica pouco disponível no Brasil, principalmente quando comparada com a amostragem de solo. A amostragem de solo, facilmente você encontra um fornecedor aí que vai te oferecer a amostra de solo. Tudo bem que não é fácil encontrar quem faça a amostragem de solo correta, e com a ferramenta correta e com o procedimento correto. Mas isso é uma história para um outro episódio aí do podcast, uma pergunta lá na frente que a gente possa responder. A abordagem já exige que seja feita uma boa amostragem. Tá? Então, se você faz a varredura, você tem que ir lá com uma ferramenta boa de amostragem para coletar essas amostras. Então, o procedimento, aí, a proposta de investigação já prevê que a amostragem de solo tem que ser feita e tem que ser feita corretamente. Então, já que ela vai ser feita e feita corretamente, a gente pode poupar a etapa da varredura vertical com uma outra ferramenta de tempo real e fazer a boa amostragem e a varredura já durante essa amostragem. Fazer isso é economicamente interessante. No dia a dia dos trabalhos simplifica muito, né? Simplifica muito as ações e não há prejuízo técnico com isso. Pelo contrário, o próprio fabricante do OIP atesta isso no seu artigo, o próprio desenvolvedor do OIP atesta que existe uma correlação entre as duas coisas. Qual era a intenção dos trabalhos, então, né, principalmente o trabalho do pessoal da Geoprobe? A intenção era mostrar que uma ferramenta de aquisição de muitos dados em tempo real, não quantitativa, poderia ser análoga ao método mais consagrado, que é a obtenção do dado direto, dado pontual direto. A ideia é excelente,
é excelente. A ideia dos inventores do VOST, a ideia dos inventores do OIP, do MIP, é excelente. É ter um perfil contínuo de dados, portanto, em uma resolução altíssima, mas que represente o fenômeno. E aí diversos estudos mostram que isso é verdadeiro e é válido, embora, claro, sempre com algumas limitações. É uma medida indireta, mas é uma medida verdadeira que representa o fenômeno. Então, tanto o VOST, quanto o OIP, quanto o MIP são excelentes ferramentas de aquisição de dados, adquirem muitos dados em tempo real e com uma resolução muito alta. Os desenvolvedores do OIP e do VOST, com os trabalhos que eu citei aqui, dizem que a amostra de solo não é tão necessária, porque a obtenção dela é cara, gera resíduos, etc. Embora, claro, seja recomendado por eles a obtenção de algumas amostras para calibrar o ensaio. Só que no Brasil nós precisamos da amostra. Em algum momento a gente vai precisar da amostra. Se lá nos Estados Unidos a dificuldade em fazer um ensaio e obter uma amostra de solo é praticamente a mesma, porque são as mesmas pessoas que trabalham, as mesmas pessoas que operam a máquina que crava o amostrador de solo e a máquina que crava o OIP é a mesma, aqui no Brasil não é bem assim. O operador do OIP tem que ser muito bem especializado, tem que ser um profissional altamente especializado, altamente treinado e altamente capacitado para fazer isso. Muito mais do que um operador amostragens de solo. Tem também a questão das dificuldades climáticas e geológicas, de realizar os ensaios do VOST e OIP aqui no Brasil, comparado com as dificuldades que tem nos Estados Unidos, e ainda tem a manutenção do equipamento. Lá é um negócio tranquilo enviar as partes do equipamento para manutenção, e aqui é extremamente complicado fazer isso, extremamente complicado mesmo, fazer a manutenção do equipamento. Lá tem muitas empresas que têm o OIP, e aqui, pelo que eu sei, tem 3 ou 4 OIPs e 1 VOST, pelo que eu sei. Então é muito pouco disponível. Aí uma parte, alguém me pergunta se o eventual aumento da oferta de OIPs aqui no Brasil, por exemplo, fará o preço desse ensaio cair muito, assim, pela metade. E eu acho que pode ser até que caia um pouco, mas não vai ser uma coisa significativa não, porque os custos de aquisição do equipamento, o custo de treinamento, de manutenção são muito elevados. As empresas que fazem esses ensaios, o OIP, o VOST, o MIP, não estão de modo algum explorando o cliente ou tentando faturar com a escassez de fornecedor, nada disso. Elas cobram um preço elevado porque realmente o custo é elevado. É importante lembrar aqui que o custo elevado é um negócio meio relativo. O custo pode ser alto, mas é ainda mais caro você não obter a resposta e sair remediando de qualquer jeito, fazendo as coisas a esmo e levando a insucessos e a demoras e ao famoso enxugamento de gelo. Então o negócio caro é relativo, tá? Caro é não ter a resposta. Eu estou aqui propondo uma alternativa para você obter a resposta, mas a resposta tem que ser obtida. Bom, nesse sentido, fazer a varredura com amostragem de solo ganha mais sentido. Perde-se na resolução, claro, perde-se na rapidez, perde-se na falta do resultado em tempo real, mas ganha-se em vários pontos. A amostra já está na tua mão, você não precisa fazer uma outra operação, que é fazer a amostragem depois da varredura. A amostra enviada ao laboratório representa o fenômeno observado, porque você olhou ali e selecionou a amostra. A obtenção da relação contaminante meio físico é imediata, você está olhando ali, olha aqui o produto está aqui, então você está olhando isso. Permite a coleta de amostras para avaliar outras coisas que não a concentração das substâncias químicas, como, características físico-químicas do produto, características físico-químicas do solo, etc. E, claro, para quem já fez isso, não tem nada como descrever o solo com a amostra na mão, vocês têm que concordar comigo, Você descrever ali é um negócio muito importante, muito rico para a elaboração do modelo conceitual. Sobre a varredura propriamente dita, o pessoal da Geoprobe comparou o OIP com a leitura do PID em campo feita diretamente no liner, como eu falei há pouco. Isso, segundo eles, deu certo, portanto a gente já poderia fazer essa mesma varredura que seria equivalente ao OIP, como eu falei, de acordo com os próprios desenvolvedores. Como detalhe adicional, eles disseram no trabalho que a varredura com o PID foi melhor que o OIP quando o El Nepal tinha uma fração volátil importante, como era a gasolina, por exemplo. E como é que eles sabem disso? Isso foi verificado com amostras encaminhadas ao laboratório. Então, fizeram a varredura com PID, mandaram a amostra para o laboratório, fizeram o ensaio com o OIP e bateu, a varredura com PID bateu com o OIP, exceto em alguns pontos em que a varredura no PID indicou a presença, o OIP não indicou e o laboratório confirmou o que o PID falou, porque era uma fração mais volátil. Então, nesse caso, eu penso que a varredura com PID no liner pode apresentar muitos erros. Se você medir com o PID diretamente no furo do liner, pode apresentar muitos erros e pode nos induzir a decisões erradas. Por exemplo, espaço vazio no liner tende a dar falsos positivos. Indica que tem vapor ali, mas na verdade não tem, porque só acumulou ali porque é um espaço vazio dentro do liner.
Solo argiloso compacto tende a dar falsos negativos. Então eu proponho, na minha tese, que todo mundo pode ler, uma varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo. Eu chamo de VVVAC, varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo. Essa VVVAC basicamente consiste em pegar uma alíquota do solo de 5 a 6 ml, uma alíquota a cada 10 centímetros ou a cada 20 centímetros, dependendo do seu objetivo, colocar essa alíquota num vial de 40 ml e aquecê-las, essas alíquotas, em banho-maria a pelo menos 60 graus por pelo menos 10 minutos. Depois disso, medir com um PID nesses vials. Esse aquecimento vai desprender os voláteis daquelas alíquotas que você colocou no vial. Então, se for argila, que você mediu nada quando você for o liner, depois que você faz esse procedimento, o volátil se solta da argila e fica ali no headspace do vial, e quando você mede com um PID no headspace do vial, você tem o valor real do volátil que estava naquela argila. Tá? Então, essa varredura é muito mais fiel às condições naturais e proporciona uma varredura excelente e tomada de decisão muito mais assertivas. Particularmente para sites com EONapple que têm a possibilidade de conter voláteis, isso seria muito eficiente como varredura vertical, muito eficiente mesmo. E, obviamente, fazer isso é muito mais barato do que fazer o MIP ou fazer o wipe, porque você usa o quê? Vials e um aquecedor de banho-maria, que a gente pode encontrar em qualquer supermercado. Então, é uma coisa simples, é uma coisa barata, é uma coisa muito eficiente. Tá? Em alguns episódios mais na frente, eu vou dar alguns detalhes, alguns resultados de como fazer isso aí. Aliás, quem de vocês estiver me ouvindo quiser saber algum detalhe ou outro, por favor, entre em contato, marcos@ecdambiental.com.br, e a gente tem prazer aí em explicar. Você pode ler na tese também, está tudo bem explicadinho ali, mas se você quiser me perguntar diretamente, estou aí para responder. Enfim, o Wes McCall propõe que seja feito uma varredura no liner, e comparando isso é equivalente ao wipe, eu proponho algo melhor, proponho fazer a VVVAC. E uma outra ferramenta de campo, de varredura em campo, simples, barata, eficiente, de fácil construção, é a caixa preta de luz UVA, ultravioleta tipo A. A caixa é preta, né, porque ela cria um ambiente escuro em campo que você pode colocar o liner dentro e aí você aciona uma lâmpada de luz ultravioleta de comprimento A. Isso é uma lâmpada de luz negra, mas tem que ter uma boa potência, que no mínimo aí 25 watts. Ao fazer isso, você aplica o mesmo princípio do wipe. Você lança essa radiação ultravioleta, excita os PAHs e o PAH fluoresce e você consegue enxergar essa fluorescência. E quando você enxerga a fluorescência, significa que tem EONapple ali. Então é algo simples, é muito barato fazer uma caixa dessa. Você precisa de uma caixa escura, dentro você precisa pôr uma lâmpada de luz ultravioleta com 25 watts e precisa de alguma coisa, um furo ali para entrar o seu celular para você fotografar ou para você observar, e com isso você vai ter uma varredura vertical das amostras de solo que estão coletadas no liner, e nessa varredura você vai poder observar a presença ou ausência do EONapple facilmente. Você vai ver isso de modo muito fácil, muito evidente. É uma coisa realmente simples de fazer e com resultado muito bom. Eu escrevi 2 artigos sobre isso, um na revista Interfaces e o outro na revista Águas Subterrâneas. Procurem lá, vocês vão encontrar e vão ler, e vão ver todos os procedimentos, como faz a caixa e tudo mais. Eu digo, isso é uma metodologia realmente muito boa e muito eficiente para fazer essa varredura vertical. Obviamente você precisa da amostra de solo, mas é isso que eu estou propondo, fazer a varredura durante a amostragem de solo. Resumindo, como varredura vertical, eu sugiro fazer a VVVAC, ou seja, fazer o aquecimento em campo, varredura com aquecimento em campo e medições com PID nos vials depois de aquecidos, e a caixa preta de luz UVA. Ambas as metodologias se complementam. A VVVAC detecta, pega melhor os voláteis, e a caixa preta de luz ultravioleta pega melhor o produto em fase livre, né? O produto que seja EONapple. Então os dois se complementam legal. A forma de fazer a varredura vertical é minha única pequena discordância com relação à abordagem proposta pelo Guilherme no episódio anterior. Eu concordo com os princípios que ele falou, concordo com a abordagem, eu discordo um pouquinho na varredura. Discordo um pouco porque eu acho, eu digo que é um pouco, né? Porque o wipe é uma ferramenta excelente. E se ela estiver disponível, pode ser usada tranquilamente, deve ser usada. É algo realmente muito bom. Eu só acho que existe uma alternativa muito boa ao wipe, e essa alternativa é fazer a varredura nas amostras de solo. E fazer isso proporciona uma amplitude muito grande nas investigações de EONapple no Brasil todo.
Porque nós não podemos ficar engessado. De um lado, as pessoas fazendo poção para investigar se a fase livre entra no poção. O negócio já superado há, 12, 13, 15 anos. E do outro lado, temos o OIP. Então a investigação boa não é exclusividade do OIP. Você pode fazer uma investigação boa que não use o OIP se você não tiver disponível. Se você tiver disponível, maravilha. Ele está lá, você usa, né? Mas se não tiver disponível, você tem alternativas. O que você não pode fazer, continuar investigando com o poção. Finalizando e resumindo, tentando aqui resumir a minha resposta. Como investigar adequadamente uma área contaminada por ELNEPO? Primeira coisa, conhecer as possíveis fontes. Falei sobre isso, mas detalhando um pouco mais aqui. Você tem que ter uma preliminar muito boa, ou eventualmente fazer uma varredura horizontal. Se você precisar fazer uma varredura horizontal, o melhor jeito é utilizar amostradores passivos, mas eu tenho uma alternativa também que está no meu site, PTV, Poços Temporários de Vapor, e uma outra oportunidade a gente pode falar um pouco melhor sobre os PTVs, tá? A segunda etapa, depois das fontes, amostragem de solo de perfil completo, utilizando ferramentas adequadas, dual tube ou piston sampler. Essa amostragem de perfil completo, o nome já diz, inclui a zona saturada. Assim como regra geral, a gente pode dizer que no mínimo, você tem que avançar 5 metros abaixo do nível d'água que você identificar. Como regra geral. Claro, se você encontrar um aquitard antes, você para antes. Se você está na mesma unidade estratigráfica, você vai um pouco mais. Tá, mas como regra, uns 5 metros abaixo do nível d'água é suficiente numa investigação de ELNEPO. Nós estamos falando de ELNEPO aqui. Terceira etapa. Com essas amostras nos liners, realizar primeiro a varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo, para avaliar a distribuição desses voláteis. Coletar as alíquotas de 5 ou 6 ml, aquecer e tudo mais. Fazer essa varredura. Enquanto faz a varredura, ou ao mesmo tempo, ou um pouco antes, ou um pouco depois, aí vai variar também de acordo com os objetivos, com a sua condição, você vai selecionar e preservar adequadamente amostras do liner para análise de VOC, voláteis, ou BTEX, no caso aqui dos ELNEPO, né? Importante. Nunca só uma amostra para o laboratório por sondagem. Isso é um absurdo, não faça isso. Uma amostra só por sondagem não diz nada para você. Você precisa ter uma avaliação do perfil vertical, especialmente se for uma área fonte. E você vai pegar a amostra do volátil primeiro, porque é a amostra mais crítica, né? Que você pode perder os voláteis. Então, você vai selecionar e preservar adequadamente a amostra que você vai analisar para voláteis. Feito a varredura com aquecimento, feito a seleção e preservação da amostra para VOC, você vai realizar agora, a quinta etapa, a varredura com a caixa preta de luz ultravioleta. Faz a varredura, observa e já faz as anotações dizendo quais são as profundidades em que você identificou visualmente o ELNEPO nos liners por meio da caixa preta de luz ultravioleta. A sexta etapa, selecionar e preservar amostras em número adequado, pelo menos nas anomalias identificadas e pelo menos uma em cada unidade estratigráfica, encaminhar para o laboratório para analisar o TPH. A modalidade do TPH pode variar de acordo com o contaminante, de acordo com o objetivo, com a fase da investigação, mas você tem que analisar para TPH. Eventualmente, você manda analisar também para PAHs, dependendo da fase do objetivo do estudo. Sétima etapa, selecionar e preservar amostras para análise e caracterização do ELNEPO. Se o ELNEPO estiver presente, se você tiver observado o ELNEPO nas outras etapas, você vai selecionar e preservar amostras para caracterizar esse ELNEPO aí. Oitava etapa, descrever minuciosamente o solo, identificando e delimitando as unidades hidroestratigráficas. A nona etapa, selecionar pelo menos uma amostra por unidade hidroestratigráfica para determinação da granulometria daquela formação. 10º, definidas as unidades hidroestratigráficas, coletar amostras pontuais de água subterrânea nas unidades hidroestratigráficas de fluxo para verificar aporte de substâncias químicas de interesse nelas a partir do ELNEPO. Recomendo usar aqui screen points, poços pré-montados, etc. Eventualmente, poços convencionais de seção curta. Etapa 11. Em cada unidade estratigráfica de interesse, instalar poços de monitoramento. Uma observação: se foi observada a presença de ELNEPO, não desenvolver o poço. Senão, você vai causar um trapeamento forçado no pré-filtro, na formação, você vai desestabilizar o local e você não vai conseguir monitorar nada, tá? Então, não desenvolva o poço se você observou a presença de ELNEPO lá naquele ponto. Etapa 12. Se houver ELNEPO dentro do poço, após a instalação, então você instalou o poço, tem ELNEPO, tem a fase livre dentro do poço, remover esse produto. Se não tiver fase livre durante a instalação ou após decorrido um tempo adequado dessa remoção que você fez, sei lá, de 1 a 4 semanas, 1 semana se for areia, 4 semanas se for argila,
verificar novamente, voltar lá e verificar se há ELNEPO no poço. Se houver, aí sim você realiza o ensaio de recuperação, que o exemplo que eu dei aqui é o Bail Down Test. Etapa 13. Usar esses poços para monitorar o ELNEPO. Os poços para monitoramento da fase dissolvida devem ter características próprias e serem instalados nas unidades estratigráficas de fluxo sob a influência do ELNEPO. Aqui nós estamos falando de poços para monitorar o ELNEPO, tá bom? Então essa é a etapa número 13 da sua investigação de uma área contaminada por ELNEPO. Basicamente é isso, eu espero ter ajudado. É mais caro isso? Depende, é mais caro ou mais barato, né? Isso é uma coisa que varia. Certamente é mais caro do que não fazer nada. É mais caro do que você instalar 3 poções lá e ver se tem fase livre. Mas isso não te dá a resposta. A pergunta que me foi feita é como é que eu devo investigar uma área contaminada por ELNEPO? E a característica da investigação, a abordagem deve ser mais ou menos, na minha opinião, é claro, né? Na minha opinião deve ser mais ou menos da forma como eu expliquei aqui para vocês. Não entrei muito fundo em alguns conceitos, mas eu acho que basicamente é isso e vocês devem ter entendido os princípios básicos. E o mais relevante, não utilizem opoção. Segundo, procurem o ELNEPO. Então você tem que ver esse ELNEPO, seja com OIP, seja com VOST, seja com amostragem de solo, você tem que ver. Você tem que amostrar, você tem que caracterizar. Tá? Então isso é a investigação de ELNEPO prevê que você faça isso. As medidas indiretas obtidas com posto de monitoramento não te servem. Bom, eu acabei me estendendo um pouco nessa explicação sobre a investigação de ELNEPO e vou ter que deixar as outras perguntas para oportunidades futuras. Prometo que farei isso, pessoal. Então, eu vou respondendo aos poucos durante os próximos episódios, tá bom? Bom, para finalizar esse episódio aqui, número 39, eu gostaria de recomendar mais uma vez para vocês a leitura ou a releitura do clássico livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Esse livro é um clássico, é um super clássico do ambientalismo, porque mobilizou a opinião pública nos Estados Unidos para a questão ambiental, em particular para a questão do uso de pesticidas. A Kim Carson, uma bióloga marinha ambientalista, que na verdade era ambientalista antes mesmo desse termo existir, ela chamou os pesticidas de biocidas, por eles não serem simplesmente o pesticida, mas eles se acumularem na cadeia trófica total, né? Toda a cadeia trófica, indo dos vegetais para os insetos, para as aves, no plâncton, nos peixes, pequenos roedores, e até se acumularem, por exemplo, no leite materno. Muito pesticida, muito DDT foi encontrado no leite materno. Ela falou também sobre os problemas ocupacionais na fabricação desses biocidas e muitas outras coisas que a gente pode usar no nosso mercado de áreas contaminadas. Na época, no início da década de 60, o alvo principal era o DDT, que acabou banido pouco tempo depois. Mas a leitura do livro nos remete à indústria atual, à indústria química, à indústria de transformação. Se naquela época, início dos anos 60, ela dizia que eram inventadas mensalmente dezenas de substâncias químicas e era impossível naquele momento a sociedade e a ciência acompanhar tudo isso e saber se essas substâncias, em contato com o meio ambiente, poderiam trazer prejuízos ao que chamamos hoje de bens a proteger, imagine hoje que há mais de 260 milhões de substâncias químicas cadastradas no CAS. O quanto nós conhecemos realmente de cada uma delas? Essas 260 milhões de substâncias químicas são seguras? No meio ambiente elas causam algum problema ao ser humano, ou à cadeia trófica, ou ao ambiente, ou qualquer outro bem a proteger? Nós não temos como saber, né? Então se nos anos 60 a gente já não conseguia controlar isso, imagina hoje. Ela dá o exemplo do próprio DDT. O DDT foi idealizado para combater doenças graves, como malária, febre amarela e outras, e acabou causando mais mal do que bem no fim da história. Hoje, vemos o mesmo ocorrer com os PFAS. E sabe-se lá quais contaminantes vão aparecer ainda mais por aí, né? É um grande problema e está intimamente relacionado ao nosso trabalho do gerenciamento de áreas contaminadas. Como curiosidade, ela publicou o livro em 1962 como R. Carson. Por causa do machismo muito grande que existia na época, ela achou que teria mais credibilidade se o autor do livro fosse homem. Por isso R. Carson. Então ela não mentiu, mas ela omitiu que ela era uma autora, uma mulher, né? Ela tem uma escrita muito boa, muito fluida, e atingiu não só a comunidade científica americana, mas toda a sociedade estadunidense da época. Infelizmente, ela faleceu pouco tempo depois, em 1964, em decorrência do câncer de mama, que entrou em metástase, mas as suas ideias foram levadas à frente, inclusive pelo presidente Kennedy. É ali, no livro dela, no Primavera Silenciosa,
que aliás tem esse nome porque existe a acumulação do DDT na cadeia trófica e num determinado lugar ali que ela estudou, acabaram morrendo muitos pássaros. Os pássaros na primavera iam naquele lugar e cantavam muito, e era muito, muito alegre o local por causa do canto dos pássaros. E aí, por causa do DDT, os pássaros acabaram morrendo e as primaveras passaram a ser silenciosas ali. Então isso que deu o estalo nela, o insight, para ela pesquisar isso a fundo e escrever o livro Primavera Silenciosa. Ali foi o início do movimento ambientalista. O livro aglutinou o pensamento da época que o planeta não conseguiria suportar as agressões que a sociedade industrial estava impondo para ele e algo deveria ser feito. Ela diz que a indústria química e a indústria em geral, e na verdade todas as atividades humanas, devem ser planejadas e de certa forma controladas pela sociedade e pelo poder público para que o planeta não seja destruído. Isso ela disse em 1962. Será que nós melhoramos alguma coisa de lá para cá? Para finalizar meu comentário de hoje, procure no YouTube o documentário O Dia da Terra, do canal Futura. A parte 3 de 12, são 12 partes, a parte 3 fala sobre esse livro Primavera Silenciosa e é muito legal. As imagens da época, não são imagens, são filminhos da época, são absurdas. Tem o pessoal pulverizando uma plantação, jogando pesticida em todo lugar. Tem gente pulverizando gramados com criança brincando atrás, brincando do lado, então pulveriza na criança, é impressionante. Tem uma cena de uma pulverização de pesticida em uma escola, o pessoal está comendo ali nas mesas, as crianças comendo, e o cara pulveriza pesticida em toda a mesa, assim, cai toda aquela nuvem de pesticida na cabeça das crianças, na comida, em tudo. São coisas que hoje são impensáveis, mas já foram feitas, então... se a gente buscar a origem das áreas contaminadas, podemos começar olhando esse documentário e relendo esse livro fantástico aí da Raquel Carson. Outro dia, prometo, vou falar um pouco mais sobre ele, e a gente vai comentando aos poucos aí. Quem já leu esse livro, por favor, comente comigo e vamos tentar conversar para todo mundo poder aprender mais com esse início do movimento ambientalista. Bom, mais uma vez, obrigado por nos ouvir. Obrigado por acompanhar, comentar, por compartilhar e divulgar o nosso trabalho de divulgação científica e de boas práticas do gerenciamento de áreas contaminadas. Nós, da ECD Training, junto com vocês, continuaremos a luta da Raquel Carson e de outros por um mundo melhor para todos e para as futuras gerações também. Já somos em 218 no Telegram, 575 no YouTube, 439 no Instagram e 29 colaboradores no Apoia-se. Repito, para quem quiser e puder nos apoiar financeiramente, o site é apoia.se/ECDambiental. A todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.